Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Selbach, eu fui palestrante do Dreamfest 2019, eu ia palestrar no Dreamfest 2020, mas com esse cenário que a gente vive hoje é muito importante que todo mundo fique em casa, todo mundo fique protegido, e aí eles me convidaram para participar do Dreamfest em casa e trazer um pouquinho do meu conhecimento, das coisas que eu gosto tanto para o pessoal. Eu vou fazer uma mini palestra sobre como começar a ler quadrinhos. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Rodrigo Selbach, eu sou Master da Campus Party Brasil, eu sou especialista no Instituto da Transformação Digital e tenho uma empresa que aplica palestras e treinamentos com uma pegada bem nerd e bem geek. Palestrei em alguns dos eventos mais legais pelo Brasil. Eu fui um cara que eu me alfabetizei lendo quadrinhos, a minha casa sempre foi cheia de livros, quadrinhos, meus pais tinham livros, meus pais tinham quadrinhos, e isso impactou muito a minha vida. Desde muito pequeno, já logo alfabetizado, eu tenho bem vívida a lembrança de ler isso aqui, Lendas da DC, isso em 1986, e aqui a Era dos Halleys. Em 1986, o cometa Halley passou pelo Brasil e daí teve uma onda de coisas de Halley. Uma das coisas que eu mais esperava quando eu era pequeno e eram férias, era o almanacão de férias da Turma da Mônica, que é pra mim, quando eu era pequeno, isso aqui era uma coisa gigantesca, um monte de histórias e um monte de passatempos pra gente ler. Isso aí era demais. Mas nem todo mundo se criou lendo quadrinhos, nem todo mundo se alfabetizou lendo quadrinhos. E o que acontece? Hoje em dia todo mundo quer saber mais sobre super-heróis, e aí, junto com isso, vem a vontade de começar a ler quadrinhos. Isso tudo começou mais ou menos lá pelo ano 2000, onde estreou o filme X-Men. Não é que antes disso não existiam filmes de heróis, existiram filmes de heróis, existiram bons filmes de heróis, como por exemplo o Superman do Christopher Reeve, ou um filme sofrível como o Steel do Shaquille O'Neal, mas existiam filmes de super-heróis. Mas o ano 2000 foi uma virada, onde existia tecnologia para fazer bons filmes, os filmes tinham um bom roteiro, e os filmes se tornaram grandes blockbusters. Aí veio na cola o X-Men, que foi um dos primeiros desse precursor da nova geração de filmes de heróis, o Homem-Aranha do Tobey Maguire, logo já veio o Homem de Ferro da Marvel, e as pessoas que até então não se interessavam por heróis, não se interessavam por quadrinhos, começaram a se interessar por esses personagens. Eles foram pro cinema, eles assistiram aqueles filmes incríveis e surgiu a vontade de querer saber mais sobre eles. A gente viu aí no decorrer do tempo muitos filmes da Marvel e da DC, muitas séries da Marvel e da DC. A gente está tomado hoje de boas séries de super-heróis, mas existe mais do que isso. Recentemente, ainda aqui no nosso período de quarentena, foi liberado aí o filme do Bloodshot, que nem chegou a estrear nos cinemas, um super-herói da Valiant. A gente teve recentemente a série do The Boys, também, que é uma coisa que não faz parte aí do mainstream. Logo deve estrear na Netflix uma série que chama O Legado de Júpiter. Todos esses três exemplos que eu dei são de super-heróis que logo vão tomar conta das rodas de conversas de pessoas que não conhecem e não gostam de quadrinhos, mas que começaram a se interessar por isso. E você está pensando assim, poxa, Rodrigo, eu não me criei lendo quadrinhos, eu queria chegar no trabalho, quando voltarmos a nos encontrar presencialmente, eu quero conseguir conversar um pouquinho mais sobre isso, quero saber um pouquinho mais dos termos, como é que funciona, como é que não funciona. Comunicação é muito importante. A habilidade que a gente tem de se comunicar, a comunicação é uma das coisas que faz com que a gente não fique à margem dos grupos, à margem das conversas, a gente conseguir estar na conversa, conseguir falar alguma coisa relevante, mas para isso a gente tem que ter conhecimento. E hoje tem muita gente falando sobre quadrinhos e até tem muita gente falando bobagem. Mas eu tô aqui para ajudar vocês um pouquinho a aprender sobre a indústria dos quadrinhos, um pouquinho mais sobre como começar a ler quadrinhos na verdade. Bom, tem uma coisa que é bem importante saber já desde o começo. Não existem regras. Se chegar algum fã de quadrinhos e dizer pra você, você tem que começar a ler por isso aqui. Meu, esquece, não existem regras. Para ler história em quadrinhos, não é preciso gostar de super-heróis. Existem diversas histórias boas contadas
No formato quadrinhos, existe muito mais do que Marvel e DC, eu já falei isso no começo da palestra, e existem quadrinhos sobre tudo. Hoje existe quadrinhos sobre tudo que você procurar, você vai encontrar um quadrinho, uma boa história em quadrinhos. Mas eu tô falando isso tudo e eu não falei, afinal, o que são quadrinhos, o que são história em quadrinhos. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe o meio e o conteúdo. O conteúdo é a história. Histórias podem ser contadas de diversas formas. Pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um livro, pode ser uma peça de teatro, um pequeno vídeo que alguém grava. A história é o conteúdo e isso pode ser contado de qualquer forma. Histórias em quadrinhos são o meio que a gente gosta de absorver essas histórias. E claro, quadrinhos tem muito de super-heróis. Super-heróis são o cerne da história em quadrinhos. Hoje não é mais exclusividade, como a gente acabou de falar. Tantos filmes de heróis, tantas séries de heróis, super-heróis estão em tudo. Mas existe mais do que isso. O que é importante? O conteúdo pode acontecer em qualquer mídia. Quadrinhos é um meio da gente contar uma história. No livro do Scott McCloud, Entendendo os Quadrinhos, ele fala que o meio é a forma de contar uma história. É exatamente isso que os quadrinhos são. E como falava o Will Eisner, quadrinhos, na verdade, são a arte sequencial. É a habilidade que tem um desenhista de contar uma história por meio de desenhos de uma forma sequencial e que faça sentido. Eu peguei uma referência aqui de um site que chama HQ na Escola, que diz histórias em quadrinhos, quadrinhos, gibi, HQ, revistinha, seja lá o termo que você gostar de usar, que você escutar alguém falando, é uma forma de arte que conjuga texto e imagens com o objetivo de narrar histórias dos mais variados gêneros e estilos. Quadrinhos são o meio de contar uma história de forma sequencial, com texto e que faça sentido no final. Uma coisa sobre quadrinhos é bem clara, assim, gosto, cada um tem o seu. Então, não se deixe influenciar por uma pessoa, ou mesmo por alguém que chega e diz assim, ó, tem que ler isso aqui, porque isso aqui é o melhor que existe. Não, é o seu gosto. Você é que vai descobrir com o tempo o que você gosta e o que você não gosta. Eu, com todos esses anos de quadrinhos, eu acabei lendo muita coisa ruim, muita coisa que eu não gostei e que eu simplesmente eliminei da minha lista. Hoje em dia eu tenho alguns quadrinhos, muitos quadrinhos, mas eu tenho só o que eu realmente gosto. Isso não significa que eu não leia coisas diferentes. Eu estou sempre procurando coisas diferentes para ler. Se você não procurar quadrinhos diferentes para ler, você não vai se impactar com coisas diferentes. Ok? Bom, falando sobre quadrinhos, primeiro acho bom a gente entender um pouquinho sobre a mídia, tá? Hoje, se você for numa banca, você vai encontrar dezenas de coisas que são histórias em quadrinhos. Mas o que é importante? A gente entender o que é cada um, tá? Bom, vamos começar com a edição mensal. Isso aqui é uma edição mensal, tá? Isso aqui sai todo mês ou a cada bimestral na banca tá lá. Edição mensal é a edição tradicional, é a que sempre sai, tá? Vários super-heróis, os mais clássicos deles, há anos eles têm a edição mensal. Superman tem 2 edições mensais. Liga da Justiça tem a edição mensal. Então, se você for na banca ou na livraria, todo mês vai estar lá a edição mensal. Outra coisa é o encadernado. O que é o encadernado? O encadernado ele é um compêndio de um herói, tá? Que compreende algumas edições mensais. Esse aqui da Miss Marvel, por exemplo, ó, ele reúne as edições 16 a 19 da Miss Marvel, diz ali embaixo, ó. Então, aqui eu tenho um encadernado. Em vez de eu comprar as edições mensais da Miss Marvel todo mês na banca, eu espero sair o encadernado, que ele pode ser de capa dura, que nem esse aqui, ou ele pode ser de capa cartonada, igual esse aqui, que é um compêndio. É uma junção de várias histórias, de vários heróis. Aqui ó, tem o Batman,
tem o Lanterna Verde com o Arqueiro Verde, essa história é sensacional. Aqui a gente tem um compêndio de capa cartonada. Isso aqui também vai estar na banca. O encadernado, esse que é um compêndio das edições que saem tradicionalmente da banca, eles também, com frequência, saem em capa cartonada. Bom, outra coisa é a graphic novel. Hoje a gente fala muito na graphic novel. Nossa, comprei a graphic novel do não sei o que. Bom, eu vou mostrar o que não é uma graphic novel, correto? Isso aqui. Crise Infinita. Isso aqui é um encadernado de Crise Infinita. É uma edição igual a da Miss Marvel. Mas muita gente chama isso aqui de graphic novel porque é maior, porque tem uma capa, porque tem uma arte. Não. Não é uma graphic novel. O conceito de graphic novel meio que foi se perdendo durante o tempo. Então aqui é um encadernado com as edições que eram as edições do Crise Infinita. Uma graphic novel é uma edição que foi feita, pensada para ter o começo, o meio e o fim nela e ela se fechar. E hoje quem tem feito um trabalho muito bom com graphic novel é o pessoal da Graphic MSP. Então aqui eu tenho o Jeremias Pelle, a Graphic Novel, capa cartonada, também tem em capa dura. Aqui é a minha edição lá, autografada, muito legal, muito obrigado. Graphic Novel é isso, não é um compêndio, não é uma edição, não é porque tem capa dura que é uma Graphic Novel, ok, pessoal? Isso é bem importante dizer. A gente tem também algumas edições que são edições fora da cronologia, como essa aqui, por exemplo, ó. Superman Foice e o Martelo. Ela tem capa dura, tem capa cartonada, mas ela saiu originalmente assim, em edições separadinhas. Ela saiu em 2000, essa aqui é de 2004, tá? Saiu em 3 edições, pela Panini. É uma edição que é importante para as editoras, mas ela tá fora da cronologia de alguma forma. É alguma coisa que você vai lá e compra, tem 1, 2, 3, 4 edições e se encerra. Outra coisa que está bem comum hoje em dia são livros sobre quadrinhos. Então tem aqui, ó, o livro do Grant Morrison, Super Deuses. Na verdade esse aqui ele é até uma mistura um pouco de biografia do Grant Morrison com história dos quadrinhos, mas são livros que falam sobre história em quadrinhos. Eles estão muito na moda hoje em dia. Outra coisa que tem saído muito, e nesse campo a Marvel tem se sobressaído mais, que são as versões literárias das sagas. Então aqui eu tenho Guerras Secretas, é um livro normal, uma versão literária de uma saga que saiu em quadrinhos. Isso está muito na moda, a Marvel tem feito isso muito bem. Outra coisa que a gente tem bastante hoje, e é uma coisa que as outras mídias elas já dominam muito tempo, já tem grandes sessões dentro das livrarias, que é a parte de teoria e crítica. Se você entrar na livraria X, você vai procurar lá, eu quero a parte de teoria e crítica literária, eu quero a parte de teoria e crítica de cinema. E agora, como uma mídia que está sendo mais respeitada hoje pelo grande público, tem também livros de teoria e crítica de quadrinhos aqui, do Scott McCloud, que eu já tinha falado dele no começo, o Reinventando os Quadrinhos. Ele tem 2 livros sensacionais. E eu vou usar esse mesmo livro para dar um outro exemplo, que são os livros com quadrinhos. São livros que não saem em formato gibi, que não saem em formato graphic novel, que eles saem em formato livro, mas na verdade por dentro, ó, eles são livros quadrinhos. Ok? Não confundam os livros de teoria e crítica de quadrinhos com os livros quadrinhos. Por acaso eu tenho esse, que eu posso dar um exemplo dos 2. Outra coisa que tem surgido bastante são livros históricos. Então aqui eu tenho um que conta toda a história da criação da Mulher Maravilha, a história secreta da maior esperança de todos os tempos, a história secreta da Mulher Maravilha. Hoje a gente também vive uma época que a gente quer saber mais sobre a história das coisas. Então, livros históricos sobre quadrinhos têm saído muito no mercado. O importante hoje em dia é que super-heróis de quadrinhos eles não estão mais presos na mídia impressa, eles estão em todos os cantos e isso não é uma novidade. A gente
pensa assim, super-herói tá só nos quadrinhos. Bom, eu acabei de mostrar para vocês uma versão literária de história em quadrinhos, a gente tem as séries de TV, a gente tem os jogos, a gente tem jogos online, onde a gente interage com outros jogadores, como por exemplo o DC Universe Online. A gente tem revistas que tratam só sobre quadrinhos, como por exemplo a Mundo dos Super-Heróis. A gente tem animações, a gente tem nos Estados Unidos uma versão da Marvel que chama Marvel Universe, que é muito parecido com o Cirque du Soleil. E a gente tem os filmes. São formas de acompanhar os heróis? Sim, são formas de acompanhar os heróis. E aí tem uma coisa muito importante que alguns nerds falam, que é o seguinte, o que acontece de verdade é o que sai nos quadrinhos, o resto é o resto. Bom, vamos pensar aqui em alguns heróis, como por exemplo a Batgirl e a Harlequina. Elas não surgiram nas histórias em quadrinhos. A Batgirl surgiu na série do Batman de 66 e a Harlequina na animação no Batman Animated Series. Eles não existiam nos quadrinhos, eles foram depois para os quadrinhos. O Coulson, o agente Coulson, tão querido hoje em dia da gente, dos fãs da Marvel, ele surgiu no universo cinematográfico. Depois ele foi incorporado ao universo dos quadrinhos da Marvel. Jimmy Olsen, um dos personagens mais clássicos do Superman, ele surgiu na série de rádio do Superman dos anos 50. O que acontece? Na série de rádio, eles precisavam de mais personagens e um personagem que foi criado foi o Jimmy Olsen e se tornou super clássico. Hoje em dia, ninguém consegue desassociar a imagem do Jimmy Olsen do Superman. Ele já teve HQ própria, inclusive. Ele surgiu no rádio. Então, hoje a gente vive um momento em que as mídias elas estão convergindo. Existe uma proximidade maior dos quadrinhos com o que está sendo feito nas outras mídias, principalmente nas séries. Um grande exemplo disso é a Killer Frost. A Killer Frost, hoje do Team Flash, anteriormente ela foi uma vilã da DC e recentemente ela já foi até da Liga da Justiça da América junto com o Batman. Eles têm a tendência de aproximar mais as mídias. Se pegar o Doutor Estranho dos anos 70, dos anos 80, ele é muito diferente do Cumberbatch, que é o ator dos cinemas. Mas se você pegar uma edição bem recente de Doutor Estranho, você vai ver que ele já tem mais os traços muito parecidos com o do Cumberbatch. Então a gente vive uma época em que as mídias elas estão convergindo para ficar muito próximas. E as outras mídias têm influenciado mais os quadrinhos do que o contrário. Eu falei um monte de coisas sobre Marvel e DC, mas existem outras empresas também que você pode procurar que tem várias boas histórias, como por exemplo a Dark Horse. A Dark Horse tem as HQs do Angel, da Buffy, a Caça-Vampiros e do Hellboy. Tem a Dynamite Entertainment, que ela tem as HQs do Robocop, ela tem as HQs do Guerra dos Tronos, do Battlestar Galactica. A Image Comics, como eu não falei da Image Comics ainda, ela tem coisas muito clássicas como o Spawn e o Savage Dragon. Elas já são coisas clássicas com certeza. E também tem coisas novas muito boas como The Walking Dead e Saga. E se eu puder recomendar uma coisa da Image para vocês lerem é Eu Odeio o Mundo das Fadas. É super inovador, é super diferente. A gente tem a Valiant, a gente tem a Avatar, a IDW, a Boom, a Onipress. Hoje a gente tem muitas empresas produzindo quadrinhos famosos, mas elas estão fora da Marvel e DC e do que a gente conhece. Por exemplo, o quadrinho do Rick and Morty sai pela Onipress, Hora da Aventura sai pela Boom Studios. Então, existem outras coisas, você só tem que procurar. O que é importante nesse momento? Rodrigo, eu sei o que eu vi nos filmes e eu quero começar a ler quadrinhos, eu preciso saber mais sobre esse universo e eu quero poder consumir mais dessa mídia. O que eu faço? Bom, vamos começar pelo que você não deve fazer, ok? Não leia a cronologia normal. Não chega na sua banca lá e peça assim, eu quero a edição mensal do Superman. Você não vai entender o que está acontecendo.
Não vai. Você vai ter que comprar edições antigas, você vai pegar a história daquele ponto para frente, então não compre a cronologia normal. Não comece a ler em reboots ou mega sagas, ok? Elas também não trazem um conteúdo que vai te colocar na cronologia correta para acompanhar aquele personagem. Não compre tudo. Chegar na banca e fazer uma mega pilha de coisas para ler. Não adianta, você não vai acompanhar tudo e muita coisa que você comprar você não vai gostar. E principalmente não se preocupe em ler tudo. Se você tem amigos que eles leem tudo, que eles estão falando de tudo, não se preocupe, você não tem que ler todos os quadrinhos, você não tem que saber todas as histórias e todas as cronologias. O que é legal de fazer? Ler arcos fechados. Chega na banca e procura um arco fechado. Ah, eu quero um arco fechado do Superman. Eles vão te vender um arco completo de uma história que começou no ponto A e vai terminar no ponto B. E o mais importante é comece lendo algo que você gosta. Ah, tá todo mundo falando do Superman. Eu vou ler o Superman. Não, se você não gosta desse tipo de herói, não leia. Procure uma coisa que você goste. Gosta de uma coisa mais engraçada? Lê o Deadpool, lê o Eu Odeio o Mundo das Fadas, que é uma coisa mais terror. Tem Walking Dead, tem o Crossed, tem um monte de coisas para você ler. Procure o nicho que você gosta. Bem, então eu vou terminar essa mini palestra mostrando algumas dicas de coisas que eu acho que são legais para vocês lerem. A primeira delas está aqui, sempre falo, a Fate da Valiant, uma heroína diferente. Ela não tem o padrão de beleza que é vendido comercialmente pela Marvel e pela DC. É uma grande história. Se você tem interesse por coisas mais antigas, leia Rango. É dos anos 70, é sobre uma pessoa que mora num lixão, ele é em tiras, mas ele é muito, muito atual. Uma outra dica muito importante é leia autores independentes e leia autores brasileiros. Eu tenho aqui, ó, o Calango, do meu amigo Cristiano Seixas e do Eduardo Pansica, tá autografado aqui, ó. Volume 1 e o volume 2, Calango é incrível. Tem aqui Só os Inteligentes Podem Ver, do meu amigo Guilherme Smith, também uma HQ sensacional. Algumas outras coisas que eu quero recomendar é leia Calvin Haroldo, não importa a sua idade, não importa o seu momento, leia Calvin Haroldo, apresente Calvin e Haroldo para uma criança. Calvin Haroldo é atual até hoje. Super Heroes Never Ending Battle é um documentário que tem na Netflix que conta a história dos quadrinhos desde os primórdios até mais ou menos o começo da Marvel Studios. Um livro que é muito legal de ter é esse aqui, A Biblioteca dos Quadrinhos. É um livro que dá dicas de outros livros para você ler sobre quadrinhos. Ele não é um livro que fala sobre quadrinho X. Ah, leia Superman, leia Superboy. Não, ele fala sobre literatura de quadrinhos. Ele dá dicas de outros livros sobre a mídia. Outra dica, já foi cancelada, mas existe uma série que chama Comic Book Man. Ela é muito parecida com aquela série muito famosa do History, que é o Trato Feito. É uma mega loja de quadrinhos, onde as pessoas levam coisas raras e elas querem negociar, vender e comprar. Então tem uma história ali por trás muito legal. Tem uma parte que é meio brincalhona da série e tudo, até tem. Mas o conhecimento deles sobre quadrinhos é sensacional. E por último, e aí eu quero deixar aqui um link para todo mundo que assistiu a palestra, é o meu e-book, As Melhores Listas sobre Quadrinhos. São 18 listas, falando de Marvel, de DC, de um monte de coisa do universo de quadrinhos. E para quem está assistindo aqui o Dream Fest em casa, o link para fazer o download gratuito, não precisa entrar lá na Amazon e comprar, é bit.ly/lista HQ. Você vai lá e você faz o download do meu e-book de graça. Pessoal, as minhas redes sociais devem estar passando na tela aí em algum lugar. Eu quero agradecer a galera do Dream Fest por ter me convidado e elogiar por essa super iniciativa de fazer o Dream Fest em casa.
Eu quero terminar falando uma frase que eu acho ela muito importante e quase todas as minhas palestras de quadrinhos eu termino com ela. É uma frase do Grant Morrison que ela diz o seguinte: as melhores histórias em quadrinhos nunca deixam de nos surpreender. E é exatamente isso. Se deixe surpreender por boas histórias em quadrinhos. Certo, pessoal? Bem, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa que quiserem conversar, me chama aí no direct que eu vou adorar conversar com vocês. Foi um prazer participar do Dream Fest em casa, fique seguro, ajude a conscientizar outras pessoas. Se precisar ir na rua, não esquece, usa máscara e com certeza a gente se encontra logo, logo quando isso tudo passar. Pessoal, um beijo para todo mundo e tchau!